Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Nesse mês de abril, hoje é 1º de abril de 2025, nós vamos começar a gravar uma série baseada em Lucas. O Espírito Santo nos falou que vamos meditar em Lucas. E você que acompanha o canal pela leitura de Provérbios, no final desse vídeo eu vou deixar um, um card para você acessar a leitura de Provérbios, capítulo 1, que vai ser uma série que nós gravamos aqui no canal chamada Renovando a Mente com Provérbios. Mas fica conosco na leitura de Lucas, porque o Espírito Santo nos orientou nesse mês de abril a lermos o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1 nos fala que, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. 4. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Se você nunca leu o Evangelho de Lucas, nós vemos aqui que Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e ele começa fazendo uma apresentação dirigida para um homem chamado Teófilo. Você vê que Lucas começa o seu evangelho falando que muitos já haviam narrado a história de Jesus. Mas o objetivo de Lucas ao escrever esse evangelho era colocar os fatos a respeito de Jesus em ordem, de tal maneira que o Teófilo, que era uma autoridade, porque nós vemos aqui no versículo 3 que ele fala: pareceu-me também a mim, Lucas, conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Alguns dizem que Lucas escreveu esse evangelho porque Teófilo seria uma autoridade que julgaria a Paulo. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos sabe que Lucas, o médico, acompanhou Paulo nas viagens missionárias. Então Lucas conhecia, era companheiro de missão do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo foi preso, seria necessário que alguém falasse a respeito de Jesus. No tempo deles, falar a respeito de Jesus era motivo de condenação. Muitas pessoas não acreditavam em Jesus. Muitas pessoas pensavam que pregar a respeito de Jesus fazia com que o povo, dentro do Império Romano, se revoltasse contra o Império. Então havia uma perseguição e muitos dos apóstolos foram presos, a grande maioria, todos na verdade, foram mortos, só João, que morreu de morte natural quando ficou na ilha de Patmos e recebeu a revelação do Apocalipse. Na verdade, ele recebeu as últimas revelações que formaram o livro que é o Apocalipse. Então, Lucas, ele escreve o Evangelho com a finalidade de pôr em ordem todos os fatos a respeito de Jesus. E nesse mês de abril, nós comemoramos a Páscoa. Comemoramos a morte de Jesus na cruz para derramar a salvação para todos que querem recebê-lo como Salvador. Por isso, ler o Evangelho de Lucas nesse mês de abril faz todo sentido, porque poderemos relembrar as histórias do que Jesus fez aqui na terra e
renovar a nossa fé em Deus por meio de Cristo. Lucas então começa o seu evangelho, o seu livro, dizendo: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, ou seja, a narração de tudo aquilo que Jesus fez no meio de nós, entre nós, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram. Em outras palavras, Lucas fala: eu recebi muitas informações a respeito de Jesus por meio de várias pessoas que receberam milagres, que vivenciaram, que tiveram relacionamento e contato direto com Jesus. Eu entrevistei muitas pessoas e essas pessoas me transmitiram informações e eu reuni nos meus escritos desde o princípio e foram ministros da palavra. Quando ele fala que foram ministros da palavra, significa que ele também teve acesso aos discípulos. Os que foram os ministros da palavra, ele teve acesso a Paulo, que inclusive ele viajou com Paulo, como eu já mencionei. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então o Evangelho de Lucas tem destinatário. O destinatário do Evangelho de Lucas é Teófilo, que possivelmente era uma autoridade. E ele resolveu escrever por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então Lucas fala: eu me informei detalhadamente a respeito da história de Jesus para contar a você, Teófilo, para que conheças a certeza das coisas, de que já estás informado. Então Teófilo já estava informado a respeito de Jesus, mas pela leitura dá a entender que ele ainda não tinha todas as informações a respeito de Jesus. Então Lucas se propõe a colocar em ordem toda a história para que o Teófilo pudesse ter conhecimento e certeza. Quando ele fala, eu vou te dar a certeza, ele está dizendo, eu busquei detalhadamente as informações. Versículo 5. Agora ele começa a falar a respeito da história de Jesus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então nós vemos aqui que ele começa falando a respeito de um casal, Zacarias e Isabel, que eram de linhagem sacerdotal. Ele era sacerdote e ela era uma das filhas de Arão. Sabemos que Arão, no Antigo Testamento, ele era o irmão de Moisés, e ele foi o responsável pela linhagem dos sacerdotes. Deus separou Arão e os seus filhos para que servissem no templo. Então significa que a Isabel, que era a mulher de Zacarias, sendo uma das filhas de Arão, era uma descendente dos sacerdotes. Ambos eram justos, não tinham filhos porque ela era estéril. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Esses sacerdotes, eles eram divididos em turmas. O templo ficava aberto desde cedo até de noite. Então, havia turmas de sacerdotes que eram responsáveis pelo serviço no templo. Então, Zacarias, quando chegou a hora dele, o turno dele de realizar a oferta do incenso, estava lá, cumprindo esse ofício sacerdotal. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. 11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso.
12. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Quem não ficaria com temor se visse um anjo? Se você visse um anjo, como você reagiria? Mas será que Deus se revela por meio de anjos? Ainda hoje, se você não tem fé, se você não acredita nisso, há muitos testemunhos de pessoas que, orando na sua casa, buscando uma solução e uma resposta, conseguem, pela visão, enxergar o anjo do Senhor. De acordo com o livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, os anjos são ministros de Deus, que entregam as bênçãos de Deus sobre a humanidade. A missão dos anjos é essa: eles ficam entre o céu e a terra, entregando respostas para as orações dos santos. E aqui não foi diferente. Nós vamos ver aqui por que esse anjo apareceu para Zacarias. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, ou seja, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. Veja que o anjo veio para falar com Zacarias, porque Zacarias estava fazendo orações. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Percebemos, portanto, que Zacarias estava orando pela sua esposa Isabel para que tivesse um filho. Então o anjo vem e diz para ele: a sua oração foi ouvida. Você vai receber um filho, mas você vai dar um nome para ele. O nome dele será João. Versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Agora o anjo está comunicando o que Deus reservou para a vida de Zacarias, para a vida do filho de Zacarias, dizendo que esse menino nasceria e muitas pessoas ficariam contentes e alegres em razão do nascimento dele. Versículo 15. Por quê? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Em outras palavras, o filho que vai nascer de você vai ser reservado para Deus, e ele receberá o Espírito de Deus já no ventre da mãe. Versículo 16: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. 17: E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Quem lê a Bíblia sabe que Elias foi um profeta de Deus. A história dele começa no livro de 1 Reis, do Antigo Testamento, no capítulo 17. Elias aparece como profeta diante do reinado de Israel e ele vai até o rei Acabe e comunica que não haveria chuva sobre a terra por 3 anos e meio. A terra fica sem chuva durante 3 anos e meio. E depois ele faz a convocação de todo o povo de Israel para que fosse feito um desafio entre todos aqueles que honravam ao Deus que se chamava Baal. Havia 450 profetas de Baal e ele faz um desafio. Ele coloca um holocausto e ele diz: vocês devem colocar outro, e vocês devem orar para Baal, e eu orarei a Deus, e o Deus que responder com fogo no holocausto será o Deus adorado. O texto de 1 Reis nos conta no capítulo 18 que nesse desafio os profetas de Baal oravam e não houve resposta. E oravam e começaram a se cortar e ainda assim não houve resposta. Então Elias começou a zombar e dizer a eles: continuem. De repente Baal foi dar uma volta. Continuem.
Depois que terminaram as orações sem resposta, Elias disse para as pessoas que estavam à volta: tragam baldes de água, joguem sobre o holocausto. Ele ainda fez um círculo em volta e disse, de terra, e disse: joguem água mais uma vez. Jogaram água e aquele rego, que foi aquele círculo que ele fez em torno do holocausto, se encheu de água. Então ele orou e o fogo desceu e consumiu aquele altar, e ele disse: só o Senhor é Deus. Esse foi o profeta Elias, um profeta que realizou uma obra tremenda. Então, quando o versículo 17 aqui fala: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, o anjo estava dizendo para Zacarias: ele vai receber a mesma graça, o mesmo poder que foi dado para o profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja que esse versículo 17 fala que João receberia a graça, o espírito e a virtude de Elias, e o objetivo dele receber essa graça, essa virtude, era para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes. Em outras palavras, converter o coração dos pais. Os pais eram os antepassados. Os antepassados de Israel sempre se afastavam de Deus. Quando ele fala de filhos, os filhos fala de crianças. Crianças fala de pessoas que são puras, que estão com Deus. Então João viria para converter o coração dos pais aos filhos, para mostrar para os israelitas que havia algo novo chegando. O algo novo seria Jesus, porque João, nós vamos ler adiante, ele vem para anunciar Jesus. E ele vem para converter o coração dos pais aos filhos, ou seja, para aquilo que é novo, que vem por meio de Cristo, e para converter os rebeldes à prudência dos justos, para transformar os rebeldes em pessoas que estão ligadas à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então João viria antes para preparar o povo para que depois recebessem o Senhor, que viria na sequência. E o Senhor deveria receber um povo bem disposto, um povo que já teria recebido a palavra e já estaria com o coração amolecido para receber a palavra do Senhor. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? Veja que nesse versículo 18, Zacarias, que tinha orado tanto pelo nascimento de um filho, agora fica em dúvida. Como é que eu vou saber se isso é verdade? Quantas vezes eu e você oramos e pedimos algo a Deus, e porque a resposta não vem no nosso tempo, nós começamos a duvidar que aquilo ainda vai acontecer. Creia e tenha confiança de que as suas orações estão sendo ouvidas. Pode não ser agora o tempo da resposta, mas Deus está ouvindo as suas orações. Se você anda em santidade, faz a vontade dele, ele está ouvindo aquilo que você está pedindo. Se você anda em pecado e não faz a vontade dele, lamento dizer, mas a sua oração não está sendo ouvida. E o texto de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, fala que quando nós estamos em pecado, nós ficamos afastados dele e ele não ouve aquilo que falamos. Você pode depois dar uma conferida nesse texto. Abra depois a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, e você verá essa revelação de que em pecado ele não nos ouve. Mas Zacarias estava com Deus, cumprindo seu ofício sacerdotal. E mesmo assim ele ficou em dúvida e disse: como eu saberei que realmente isso é verdade? Versículo 19.
E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel. Veja que no versículo 19 o anjo revela o seu nome. Foi o anjo Gabriel que foi até Zacarias para revelar a ele o propósito de Deus de que a sua esposa Isabel teria um filho. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Veja como eu falei que em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, está escrito que os anjos são ministros de Deus para entregarem as bênçãos para os homens. Que foi isso que Gabriel fez. Ele era o anjo diante de Deus e ele foi enviado para entregar a bênção do filho João, que nasceria para Isabel, para o seu pai Zacarias. 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Veja que o anjo deu um sinal para Zacarias. Já que você não acreditou, então você vai ficar mudo, até que o filho venha a nascer. 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. 22. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Quando Deus traz uma palavra, ela se cumpre. Veja que o anjo trouxe uma palavra de Deus. Zacarias teve dúvida e o anjo, com a autoridade dada por Deus, disse: Você ficará mudo. E ele de fato ficou, porque a palavra de Deus é poderosa para se cumprir. Se ele fez uma promessa na sua vida, tenha confiança de que ele cumprirá no tempo certo tudo o que prometeu. Se você está em dúvida a respeito de algum pedido que você fez, continue tendo fé. Continue andando em santidade. E se você estava cometendo pecados e caminhando no erro, peça perdão hoje e diga a Deus: agora eu quero andar em santidade. 23. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Nós vemos que Zacarias completou o seu ministério. Em outras palavras, ele entregou o cargo. A idade dele já era avançada. Então, ele completou o tempo de serviço sacerdotal e foi, vamos dizer assim, aposentado, para ir para sua casa. 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo. No versículo 24, nós vemos que a promessa que foi enviada por Deus, pelo anjo Gabriel, se realizou. Depois que Zacarias se aposentou e ficou em sua casa, ela realmente concebeu e deu à luz a um filho. E ela, como havia muito tempo que esperava por um filho, resolveu se ocultar para não revelar que estava grávida por um período de 5 meses. E o que ela disse nesse período? Versículo 25. Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Então ela está dizendo: assim me fez o Senhor. Ou seja, Deus fez algo maravilhoso em mim. Ele me fez algo bom. Nos dias em que atentou em mim para destruir a minha vergonha entre os homens. 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Quando Isabel estava no 6º mês de gestação, o anjo Gabriel foi enviado para uma cidade chamada Nazaré. Vamos ler versículo 27. Foi enviado a quem? A uma virgem desposada. Desposada significa que ela estava noiva, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Quando ele fala aqui que José era da casa de Davi, significa que ele era descendente do rei Davi. Versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo.
bendita és tu entre as mulheres. Versículo 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Veja que quando Maria viu o anjo dizendo que ela era agraciada, que o Senhor estava com ela, que ela era bendita entre as mulheres, ela ficou incomodada, ela ficou pensando o que isso significa. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui o anjo Gabriel estava dizendo para Maria: você vai ter um filho, você deve dar o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, e o Senhor dará para ele o trono de Davi. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Deus fez uma promessa para o rei Davi. Ele disse que da descendência dele viria o Messias, aquele que daria a salvação para Israel. Então aqui o anjo está dizendo para Maria, e que Deus dará a Jesus o trono de Davi, o seu pai. Em outras palavras, ele viria de uma família que seria da linhagem do rei Davi. E como nós já lemos aqui no versículo anterior, no versículo 27, José, que seria aquele que assumiria a responsabilidade como pai físico para cuidar de Jesus, era da casa de Davi. Então José assumiria a paternidade de Jesus, a paternidade física, a paternidade terrena, muito embora não fosse o pai biológico, porque Jesus não teve um pai biológico, ele nasceu do Espírito Santo, de maneira direta, como que por milagre no ventre de Maria, como obra de Deus. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então nós vemos que o anjo Gabriel está dizendo que esse Jesus que nasceria dela não teria um pai biológico, mas ele seria concebido diretamente do Espírito de Deus, seria concebido pelo Espírito Santo. Então ele terá um reinado eterno. Na casa de Jacó, Jacó era o neto de Abraão. Deus disse para Abraão que da descendência dele viria o Messias, o Rei Eterno. Então, Davi, anos depois, nasceu da descendência de Abraão. Jacó era o neto de Abraão e foi ele que teve 12 filhos e formou as 12 tribos de Israel, que deu origem à nação, ao povo de Israel. Por isso que o anjo fala, ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Aqui o conhecer significa ter relacionamento íntimo com um homem. Então, quando ela fala, e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço o varão, visto que eu não tive intimidade com nenhum homem. Versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, ou seja, o milagre do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o anjo aqui no versículo 35 revela para Maria: ele não vai nascer de varão, ele não vai nascer da intimidade com o homem, ele não vai ter um pai biológico, ele será concebido pelo Espírito Santo, ele nascerá do seu ventre pelo milagre do Altíssimo.
e ele será por isso chamado Filho de Deus. 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então veja que o anjo Gabriel dá a notícia para Maria de que a prima dela, Isabel, estava grávida. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Então o anjo Gabriel fala para Maria: você sabe que a sua prima Isabel era estéril. Você sabe que ela está velha, mas para Deus nada é impossível. E agora ela já está do 6º mês. Sabe o que isso nos revela? Que talvez alguém olhou para você e disse: você nunca vai receber esse milagre. Você nunca vai completar a sua faculdade. Você nunca vai abrir a sua empresa. Você nunca vai ter o seu negócio. Você já está velho para realizar esse projeto. Mas o Senhor, por meio dessa palavra, está dizendo para mim, está dizendo para você, que para Ele nada é impossível. Isabel, que era esposa de Zacarias, ela continuou sempre na presença de Deus, como descendente de Arão, realizando a sua vida e as suas obras na vontade de Deus. E a fidelidade a Deus fez com que Deus se recordasse dela e desse a ela o filho João, como nós acabamos de ler. Então, para Deus, nada é impossível. Você pode estar colocando as mãos em alguma coisa que não rende, que não nasce, que parece que é uma terra estéril, que não vai trazer resultados, mas essa palavra fala para mim, para você, que para Deus nada é impossível. Versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vemos aqui a submissão de Maria à vontade de Deus. Ela falou: eis aqui então a serva do Senhor. Ela estava dizendo: eu sou serva do Senhor, então que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. 40. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Então nós vemos aqui que logo que ela recebeu a notícia pelo anjo Gabriel de que a prima dela estava grávida, ela foi até a cidade da prima para visitá-la. Versículo 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lembra que nós lemos alguns versículos atrás que o anjo Gabriel disse para Isabel que João, o filho que nasceria, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre? Então aqui no versículo 41 nós vemos o cumprimento dessa palavra. Quando Maria visitou Isabel e saudou, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Por que a Isabel foi cheia do Espírito Santo? Porque quando Maria, que estava gerando Jesus, visitou Isabel, ela transmitiu o Espírito Santo para a criancinha. E aquela criancinha foi cheia do Espírito Santo e Isabel, que estava com a criança no ventre, também recebeu o Espírito Santo. Esse versículo 41 nos traz um ensinamento. Quando nós andamos com pessoas que são cheias do Espírito Santo, nós também recebemos o Espírito Santo. Veja com quem você tem caminhado. Escolha melhor os seus amigos. Veja quem são as pessoas que andam ao seu redor. Quando você anda com pessoas que têm relacionamento e intimidade com Deus, você tem acesso ao Espírito Santo. Mas quando você caminha com pessoas que praticam o mal, você é dirigido para o mal. Versículo 42, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre.
Veja que quando Isabel recebe a plenitude do Espírito Santo, ela entrega uma palavra profética. Você é uma mulher bendita, porque você foi escolhida por Deus para receber a graça de gerar o Salvador. E bendito é o fruto do teu ventre, porque esse filho que está no seu ventre é o Salvador. Versículo 43. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Veja que Isabel recebe a revelação de que o menino Jesus que nasceria seria o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, que é o Senhor de todos. Embora ela fosse uma mulher idosa, ela reconheceu que Jesus, que estava no ventre de Maria, nasceria para ser o Senhor dos Senhores, o próprio Filho de Deus. E ela disse: como eu pude receber a honra de receber a visita da mulher que carrega o meu Senhor. Quando você anda em fidelidade com Deus, o próprio Deus traz Jesus para perto de você. Quando você se dispõe a seguir o caminho de Deus como Isabel ficava seguindo a Deus, Deus surpreende você e envia Jesus e as bênçãos dele sobre a sua vida. Foi por isso que ela recebeu. Ela falou: como que me provém a mim de receber a visita da mãe do meu Senhor? Versículo 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então veja que, quando ela ouviu a voz de Maria, a saudação de Maria, a criancinha se alegrou. É assim que ocorre com quem anda com Deus. Se você anda com Deus, quando você cumprimenta alguém e fala Jesus ama você, quando você aperta a mão de alguém, quando você fala com alguém, você comunica a paz e a graça de Jesus para a pessoa. Não sei se já aconteceu com você, de você estar conversando com alguém e a pessoa dizer: eu estava com angústia, eu estava ansioso e comecei a conversar com você e falar com você traz paz. Se você anda com Deus, toda a sua comunicação faz diferença nas pessoas à sua volta. Versículo 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então ela disse: você é bem-aventurada, em outras palavras, você é feliz, você é abençoada, porque você acreditou e vai acontecer na sua vida. Você será feliz e abençoado se você crer nas promessas de Deus na sua vida. Você recebeu uma promessa? Você está em dúvida? Não tenha dúvida. Veja que Isabel disse para Maria: você é abençoada, você é bem-aventurada, você é feliz. Porque você acreditou, então você vai receber. Versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. 47. O meu espírito se alegra em Deus, que é o meu Salvador. 48. Porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Veja que Maria entendeu que Jesus seria o Senhor dos Senhores e que o nome dela seria lembrado para sempre como aquela que deu a luz a Jesus. E por essa razão ela engrandece a Deus, ela agradece a Deus pelo tamanho da bênção que ela recebeu. Veja que ela se sentiu muito feliz por conceber Jesus. Versículo 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. A palavra santo significa separado. Separado do quê? Deus ele está separado daquilo que é ordinário, daquilo que é comum. Ele é extraordinário. Quando nós dizemos que Deus é santo, nós dizemos ele é extraordinário, ele é incrível, ele está totalmente separado daquilo que é terreno, daquilo que é comum. No terreno, nós temos a mortalidade. Ele é imortal. No terreno, nós temos limites. Ele é ilimitado. No terreno, nós
só podemos conhecer uma parte das coisas. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. No terreno, nós somos de presença limitada, mas ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. No terreno, nós só podemos viver o tempo cronológico, o tempo de agora. Para ele, o tempo é eterno, o tempo é infinito. Ele tem o domínio e o controle a respeito de todos os tempos. Então, ele é o todo. Dizer que Deus é santo é dizer, ele é extraordinário. Então ela fala aqui, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Veja que a misericórdia é de geração em geração, em todas as gerações, porque ele é eterno, sobre os que o temem, os que o respeitam, os que o reverenciam, os que o colocam em primeiro lugar na sua vida. Temer a Deus significa isso. 51. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Versículo 52. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. 53. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. 54. E auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. 55. Como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. Esses versículos dizem o seguinte: quando ela fala que com o braço do Senhor ele agiu valorosamente e dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, Maria estava dizendo o seguinte: quem está gerando Jesus, o Salvador, sou eu, uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E esse Jesus que vai nascer agora virá de uma família humilde. Então, a honra de dar origem a Jesus, ao Salvador, vem para os humildes. Talvez os ricos poderiam querer essa glória, querer dizer que de nós veio a salvação. Mas ela disse: o Senhor agiu valorosamente e honrou os humildes. Versículo 52. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Em outras palavras, ele não escolheu nenhum príncipe, nenhuma princesa para que dali viesse Jesus. Mas ele escolheu José, um homem simples, e Maria, uma mulher simples, para que no ventre dessa mulher simples viesse Jesus. Ele encheu de bens os famintos. Em outras palavras, quais são esses bens? Os bens da salvação, da graça, da adoção de filhos. Por meio de Jesus, nós recebemos a graça, nós recebemos a salvação, nós recebemos a comunhão direta com Deus. Ele encheu de bens os famintos, os que estão sedentos, os que têm fome de Deus. Despediu vazios os ricos. Os ricos são aqueles que desprezam a palavra de Deus. Então, os que desprezam a palavra de Deus não recebem nada de Deus. Eles ficaram vazios. E auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Então Deus ajudou Israel enviando Jesus, recordando da sua misericórdia, ou seja, do seu amor. Misericórdia é uma palavra que significa amor apesar dos pecados. Misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então Deus ele age com o coração e recebe aqueles que estão na miséria. Éramos miseráveis, mas ele nos alcançou com seu coração e estendeu o seu amor sobre nós. Então ele derramou sobre nós a sua misericórdia, ele nos recebe no coração, apesar das nossas misérias. Versículo 55, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. Então Deus prometeu para Abraão que o Salvador viria dele. E ele cumpriu a promessa, é isso que Maria está dizendo. Pois ela sabia que o marido dela, José, era da linhagem de Davi, era descendente de Abraão, e ela sabia também
que Jesus seria como o filho de José, sendo da linhagem de Abraão e de Davi. Versículo 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Então nós vemos que Maria, pelo versículo 56, foi visitar Isabel, porque Isabel estava já no 6º mês, e ela ficou até o final da gestação com Isabel. Versículo 57. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. 58. Seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Como é bom quando nós temos vizinhos que podem ficar alegres juntamente conosco em razão das bênçãos que recebemos. Versículo 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Os judeus no 8º dia praticavam a circuncisão, ainda praticam nos dias atuais, que corresponde ao corte do prepúcio, que é a pele do órgão genital masculino. E eles fazem isso no 8º dia. Versículo 60. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. Versículo 61. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Versículo 62. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. 63. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo, seu nome é João. E todos se maravilharam. 64. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Veja que só depois que o menino nasceu, da forma como o anjo Gabriel disse para João, que ele só voltaria a falar depois que o menino nascesse. E essa palavra se cumpriu. 65. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. Veio temor sobre todos os vizinhos, por quê? Porque os vizinhos sabiam que Zacarias estava mudo desde aquele tempo que ele tinha feito o serviço no templo. E quando Zacarias contou a respeito de tudo o que aconteceu, eles ficaram com temor, em outras palavras, com respeito a Deus. Eles perceberam, sempre que Deus fala uma coisa, ele vai realizar, ele vai cumprir. 66. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então nós vemos que as pessoas ficaram impressionadas e começaram a pensar, afinal, o que vai ser esse menino? Versículo 67. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, 68. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. 69. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. 72. E para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto. Versículo 73. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. 74. De conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor. 75. Em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Então, ele aqui agradece a Deus, dizendo que Deus fez uma promessa para Abraão, de que Deus daria um santo para que todos pudessem adorar a Deus em santidade e justiça. Adorar a Deus em santidade significa que conseguimos andar em santidade. Andar em santidade significa que conseguimos receber a força de Deus para recusarmos a nossa natureza pecaminosa e andarmos separados para Deus. Como nós falamos, a palavra santo significa separado. A palavra santo significa que ele está separado daquilo que é ordinário, daquilo que é terreno, daquilo que é comum. Aqueles que recebem a Jesus conseguem andar em santidade, a qualidade daquilo que é santo. Andar
separados do pecado em santidade. Versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Veja que Zacarias está cheio do Espírito Santo, está profetizando a respeito do próprio filho, dizendo a respeito do próprio filho que ele iria adiante do Senhor para preparar os caminhos. Lá em Isaías, no capítulo 40, ali no versículo 3, está escrito que antes que o Senhor viesse, haveria um profeta que prepararia o caminho dele. E João é esse profeta. Ele vem para preparar o caminho para Jesus. Versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Versículo 78, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. 79, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, aqui no versículo 77, Zacarias está dizendo, você foi chamado para dar ao povo o conhecimento da salvação. Nós vamos ler nos capítulos seguintes que esse menino João preparou o caminho porque ele preparou o batismo com arrependimento. Ele começou a pregar para as pessoas que elas precisavam se arrepender dos pecados para que pudessem ter os seus pecados remidos, para terem os seus pecados perdoados, mas que os pecados seriam perdoados por meio daquele que viria depois dele, que seria Jesus, que batizaria com o Espírito Santo. De fato, no futuro, essa profecia que Zacarias entregou, cheio do Espírito Santo em relação a João, se cumpriu, se concretizou. E ele fala que, pelas entranhas da misericórdia, as misericórdias de Deus estão nas suas entranhas. Na essência de Deus, dentro dele, ele derrama a sua misericórdia. Ele nos recebe com o coração, apesar das nossas misérias. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente no Alto nos visitou. Por que ele nos visitou? 79. Para alumiar, ou seja, para trazer luz para os que estão assentados em trevas. Se talvez você está ouvindo aqui esse vídeo e está preso em algum vício, em alguma situação de trevas, Jesus nasceu para derramar luz sobre a sua vida. João veio para alumiar os que estão assentados em trevas. Por que João veio para alumiar os que estão assentados em trevas? Porque ele veio para falar para as pessoas. Vem aí, logo depois de mim, Jesus, que vai derramar a salvação. Então, nós podemos ser como João, podemos ser aqueles que anunciam a vinda de Jesus, para que Jesus entre no coração das pessoas, para que elas saiam das trevas. João veio para isso, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim do que? Com o propósito de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo 80, e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Veja que esse menino, João, ele cresceu e ele se fortaleceu no espírito. Em outras palavras, o espírito dele estava totalmente se robustecendo, se fortalecendo, para que ele ficasse preparado para anunciar o arrependimento e a vinda de Jesus. E ele esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel, significa que ele andou isolado. Deserto é um lugar de isolamento. Ele ficou totalmente dedicado a se preparar e a reservar a sua vida para que depois revelasse Jesus. Muitas vezes Deus nos coloca no deserto para que possamos cumprir o propósito dele. Talvez você esteja passando por um deserto em que você pensa: Deus, o Senhor, tirou as pessoas que estavam perto de mim. E talvez Deus fez isso com você, com o propósito de colocar você nesse deserto, para que você possa se robustecer no espírito, para que você possa buscá-lo mais em oração, em jejum, em leitura da palavra,
para que depois ele realize uma obra por meio da sua vida, assim como ele fez com João, com esse menino que foi crescendo e se robustecendo no espírito dele, se preparando para poder cumprir o chamado que Deus tinha na vida dele. Para isso, ele ficou nos desertos até o dia de estar pronto para cumprir a missão. Talvez você está no deserto, mas saiba que esse deserto serve para sua preparação e robustecimento, para que o teu espírito possa estar pronto, para que você se revele no tempo certo para cumprir o propósito de Deus através da sua vida, para alcançar almas para o reino dele. Essa é a meditação de Lucas, capítulo 1. Eu vou deixar aqui no canto superior esquerdo o vídeo Renovando a Mente com Provérbios, capítulo 1. Você que segue o canal por causa em razão das meditações em Provérbios, pode acompanhar esta mensagem de hoje em Provérbios 1. E do lado direito estará o botão para que você possa se inscrever no canal, para você que ainda não está inscrito, e você será notificado sempre que houver novas postagens aqui no canal. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.